Bom, resulta que eu vou falar, então, uma continuação do e-alerts do Gabriel, porque esse é um estudo que trouxe bastante informação, não só no que se refere a, aos próprios dispositivos eletrônicos, mas que essa forma nefrológica que a gente tem de ir na UTI definir se o paciente precisa entrar em diálise ou não precisa entrar em diálise, se pode continuar ou não, ele talvez ponha até em risco um pouco a nossa profissão, porque uma vez que a gente viu que as nossas intervenções sugeridas não geraram tanta mudança de mortalidade, é quase que questionável, né, o quanto o nosso impacto efetivo na terapia intensiva. Terapia intensiva que vai ser um pouco o objetivo da minha apresentação, vai ser nefrointensivismo, mas que é uma área que está com certeza avançando a passos largos, talvez passos largos maiores até que a nefrologia, a ponto que alguns dos caras aí que até o Gabriel citou na aula dele são intensivistas, né? Beloma é intensivista. O Kellum é intensivista, trabalha na UTI, né? Trabalha no UTI e tem trabalho em medicina de emergência. Então, o que eu trouxe aqui para vocês, na realidade, é um compilado de uma forma de como vocês podem ser úteis, como vocês podem se abordar eh, a terapia intensiva, os pacientes e também, porque não, os colegas aí que trabalham, eu acredito que vários de vocês até trabalhem em unidade de terapia intensiva efetivamente como intensivistas. E a melhor forma de pensar em algum tipo de avanço é o que o Gabriel falou no último slide ali, é tentar individualizar esses pacientes. Então, se a gente tentar trocar a ideia do paciente em UTI por o paciente em UTI que fez uma injúria renal aguda após uma cirurgia, seja ela vascular, cardíaca ou não, tentar é, deixar essas populações de uma forma muito 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 únicas, né? A gente sabe que uma ira numa cirurgia vascular é diferente de uma ira induzida por drogas. O comportamento dele o comportamento vai ser diferente. Talvez seja a única forma de conseguir agregar um valor em cada paciente nas nossas abordagens. Quando a gente pega o próprio a própria recomendação de injúria renal aguda do CADIGO, ela é muito pouco específica. Então, falando em pacientes cirúrgicos, isso não é novidade, né? Que acúmulo de fluido, fluid overload, ele está associado a maior mortalidade em adulto em terapia intensiva. Isso são muitos trabalhos. Primeiros foram infantis, aí saiu o FINAC, que é um instituto finlandês, e até chegarem as várias meta-análises que confirmam aí que o paciente com balanço positivo é um paciente que vai estar no nosso alerta, né? Pensando nisso, até tiveram alguns documentos publicados com uma ideia de adicionar a oligúria relativa, que seria a incapacidade do rim conseguir manter pelo menos um balanço hídrico normal. Vamos dizer assim, que o paciente seja aquele paciente com uma pneumonia por GMR, tomando poli B, amicacina, recebendo 3.000 ml por dia. Se o paciente consegue fazer 1.500 ml apenas de diurese, seria uma oligúria relativa. E também levando em consideração que mais da metade dos pacientes que vão para a diálise na UTI isso é por conta de fluidos. Então a gente sempre tem aquela ideia, vamos deixar o paciente quanto mais positivo quanto a gente consiga. Porém, nessa população específica, né, nos pacientes com cirurgia maior abdominal, ou seja, paciente com barrigada, a gente tem um estudo muito importante, que não é tão próximo assim, um estudo de 2018, em que os pacientes que foram submetidos aí é, a, a um fluido administrado de forma mais restritiva, eles não tiveram assim uma grande vantagem, pelo contrário, né? Eles evoluíram pior do que os pacientes que tiveram restrição de fluido, e ele chama aí nesse artigo, então, restrição de fluido, tentar
deixar um balanço neutro nas primeiras 24 horas após a cirurgia. Então, abrir o olho, causa de insuficiência renal aguda no pós-renal, no pós-operatório de barrigada, talvez seja a população que a gente possa liberar um pouco mais de volume. Em relação à sepse, fala bastante em subtipos. O Gabriel até citou para vocês o Eufrates, que foi um estudo que pensou aí que a retirada das toxinas poderia ter um benefício nessa população. Eles viram que apenas pacientes com um grau, uma interleucinemia específica teria esse tipo de abordagem. Então, tudo que a gente está esperando é que tenha realmente um trabalho para nos permitir o uso de terapias adsortivas. Mas o que eu vou trazer para vocês é um trabalho é, curto aí que eu tive contato até essa semana, que traz o ajuste da dose precoce. E aí, quando eu falo em antibióticos, eu estou falando dos pseudomonas, dos beta-lactâmicos antipseudomonas. É interessante que ele caracteriza o meropenem e imipenem como dentro dessa classe, nesse estudo, nas primeiras 24 horas, mostrando um melhor desfecho renal, né? Isso é um artigo que eu discuti com os infectologistas lá do hospital, todo mundo achou muito interessante. O único problema desse artigo é que ele mata um pouco a nossa ideia de que no primeiro dia a gente deva fazer dose full, né? É comum que a gente aprenda e tal na residência e use até a chegada desse artigo, e provavelmente após, porque é o primeiro artigo que nos diz isso. No primeiro dia, a dose do antibiótico tem que ser cheia, né, independente da função renal. É um artigo que põe um pouco em xeque essa nossa ideia falando em nefrotoxicidade. Para falar em injúria renal aguda em tumor, ele falou bastante sobre inibidor de checkpoint, mas eu vou chamar a atenção para a síndrome de Listo tumoral, que é uma condição que muitas vezes a gente aventa a possibilidade etiológica, e tem algumas coisas que é, teriam uma possibilidade de mudança prática na nossa conduta. A gente sabe que os critérios de Cairo, Bishop, que é o ácido úrico alto, potássio, fósforo, cálcio, eles acabam sendo muito inespecíficos. Ora, bolas, o paciente com injúria renal aguda pode ter ácido úrico alto, hipercalemia, fósforo alto, cálcio baixo, e isso pode ser uma ira da sepse. Até aí a gente não tem como caracterizar, né? E além de tudo, é claro que ele nos põe a ideia de que se o paciente for exposto a quimioterápico, isso agrega algum grau de especificidade. Se o paciente, e ele traz até uma graduação aí de alguns linfomas que estão mais associados, grandes massas tumorais, mas, sob perspectiva prática, assim, ele não nos bate o martelo efetivamente na prática, né? Quando a gente tem um ácido úrico bastante alto, a gente hoje tem a capacidade, ou teria, é, eu sei que não é tão disponível na maioria dos lugares, de usar a rasburicase. A gente usa a rasburicase, eu não sei se todos tiveram a oportunidade de usar. Dá para usar meia dose do que é preconizado em bula e, e fazer o controle do ácido úrico a cada 24 horas. Mas o ácido úrico, pessoal, ele quase que zera, tá? É uma droga praticamente mágica e que muda o rumo da síndrome de líquido tumoral aguda. Porém, ela não age em fosfato, né? E alguns editoriais, alguns lugares aí, alguns autores, o Perazella é um autor que fala muito sobre onconefrologia, é um professor do Yale. Ele vai dizendo que o mecanismo de deposição de fosfato de cálcio, ele se tornou o principal causador de injúria renal aguda na síndrome de líquido tumoral. Mas ele está falando de uma realidade onde a gente pode usar a rasburicase. Então, para sua perspectiva prática, os cristais de fosfato de cálcio, isso acontece em litíase renal, isso também acontece nesse ambiente de nefrointensivismo, ele se deposita com um ambiente alcalino. Então, se eu tiver um fósforo muito alto e tiver um ácido úrico um pouco mais baixo, injúria renal aguda,
esse é o paciente que a gente deve evitar o uso do bicarbonato, o que também acaba sendo um shift aí no nosso pensamento básico, automático em relação à fisiopatologia da síndrome de lícito moral, na qual a gente, por muito tempo, tentou alcalinizar a urina. E deve tentar alcalinizar a urina aí no paciente com 13, 14, 15 de ácido úrico e sem tanto fosfato. Injúria renal aguda e insuficiência cardíaca é o tema também de todo dia do nefrointensivismo. A gente tem alguns conceitos bem estabelecidos. A gente chora um pouco quando os trials nos trazem geralmente a torsemida, e tem até trial comparando torsemida com furosemida aí, mostrando que a torsemida teria algum tipo de vantagem, né? Mas o importante é saber pelo menos a dose aí que a gente tem que ter de largado, uma dose de uma, 2 vezes e meia dose diária inicial. E aí, pessoal, o que se traz de novidade prática, e eu preciso chamar atenção para vocês, que isso necessita que o nefrologista esteja do lado do leito, que é complicado. Então, é uma orientação que saiu, que veio até da American Heart, é, de usar o sódio urinário como baliza para o próprio a própria dosagem da furosemida. Então, se eu começo uma furosemida, doso o sódio urinário e em 2 horas ele não está maior que 50 ou 70 milimol por litro, eu posso repetir ela em dose dobrada e recoletar o sódio. Se eu continuar com o sódio urinário muito baixo, isso quer dizer que eu tenho que ou tentar adicionar uma outra classe de diurético ou buscar fator que prejudique essa resposta. Como assim sódio urinário baixo é, prediz furosemida? É porque furosemida nada mais é do que o inibidor do NKCC2, né? Esse sódio do NKCC2, embora a gente tenha um conceito bem sedimentado que a furosemida nos faz perder mais água do que sódio, num ambiente com insuficiência cardíaca, isso serve, esse sódio urinário serviria então para nos guiar a dose. E se eu for associar mais alguma coisa, eu tenho algumas opções, né? Eu tenho a opção do tiazídico e agora nós temos o Chlorotic Trial que mostrou uma maior perda de peso e diurese nas primeiras 96 horas da admissão. Então a gente tem uma evidência boa. Se nós formos um pouco mais puristas, a melhor evidência que a gente vai ter provavelmente vai ser até da acetazolamida, que é do Advor Trial. Chama atenção para vocês que a acetazolamida que é utilizada nos estudos de cardiorrenal com objetivo de descongestão, ela é intravenosa, que é uma acetazolamida que a gente não tem aqui. Então, o que a gente pode fazer realmente é aumentar a dose da via oral. E depois saline hipertônica, nós temos alguns trabalhos, principalmente aí em pacientes com uma insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida, com baixa resposta diurético, que a gente poderia fazer um soro hipertônico sem a 150 ml, além da furosemida, acrescido da furosemida, tá? Isso faria seria uma forma contrarregulatória, a gente ofertaria o sódio de uma forma muito mais rápida. Mas eu tenho que dizer para vocês que eu vi isso acontecer, eu vi a utilização da salina hipertônica algumas vezes, eu fiquei surpreso porque funcionou. A gente imaginava que isso não funcionaria, que isso seria uma forma só de postergar a diálise, mas nós utilizamos aqui na nossa UTI algumas vezes isso e dá certo. E depois tem a furosemida. E depois tem a albumina, né? Que são estudos pequenos, com aquela ideia de aumentar a pressão oncótica do plasma, conseguir puxar a água do extravascular para o intravascular, e teria um potencial benefício nos hipoalbuminêmicos. Isso também deriva um pouco da ideia de que é necessária a albumina para carrear a furosemida até o túbulo contorcido proximal, porque a furosemida ela é secretada por um canal de ânion inorgânico inespecífico no túbulo contorcido proximal até chegar à alça ascendente de Henle. Ela precisaria então ser carreado pela albumina.
Mas nós temos quatro pensamentos assim que nos guiam assim para as condutas do dia a dia dos cardiorrenais. Primeiro que furo em bomba não é melhor que em bolso, mas pode facilitar a logística. É, eu acredito que não é só a minha UTI que é difícil dizer. Vamos deixar uma furosemida se necessário e se tiver um balanço positivo, em 6 horas a gente pode fazê-la. Ou então a gente dobra a dose daqui a 6 horas, caso o paciente urine menos do que 1,5 litro ou 2 litros, por exemplo. É muito mais fácil para as equipes a gente deixar uma furosemida já em bomba, já prescrita e orientar a titulação para aumentar o ml hora da bomba. Isso faz muita diferença prática na adesão aí às nossas condutas. Uma das coisas interessantes que o Gabriel trouxe é que muitas vezes ali nos estudos eles não obedeciam ali as sugestões aí da nefrologia. A outra coisa é que furosemida não é pior que o F, mas às vezes a gente precisa de dose alta, né? E a UF, ela tem a capacidade de tirar soluto também maior. Então, para o paciente que está recebendo cloreto de sódio ou soro há muito tempo, já é um cara que está 15 dias de internação, tentar uma furosemida, mas muitas vezes a gente consegue tirar água sem tirar o sódio. Aí a gente vai chegar no ponto do paciente com hipervolemia e hipernatremia, e isso vai virar uma indicação clássica aí de diálise. É, E aí depois, é claro, por último, mas não menos importante, é que a ordem de segundo diurético tem que considerar o perfil de distúrbio hidroeletrolítico. Ora, se o paciente tem uma hipocalemia e então, às vezes, por que não usar, no limite, uma espironolactona, né? E assim por diante. Na síndrome hepatorrenal, o Gabriel facilitou bastante ali. O que eu ia falar, ele basicamente falou com os comentários que ele já comentou. Então, eu vou passar en passant e só vou falar para vocês que saiu há alguns meses um outro estudo interessante que em relação ao paciente hepatopata, é, que segue a mesma linha do primeiro estudo dos pacientes que tiveram ajustes nos beta-lactâmicos em relação ao time, que o tempo entre a chegada no hospital e a punção no paciente com uma peritonite, ele, ele teve a capacidade de reduzir a incidência de injúria renal aguda por tratamento precoce de peritonite, tá? Então, só para citar para vocês, porque eu não botei aqui, que já se fala em timing de diagnóstico de PBE para diminuir é, injúria renal aguda. Em relação ao suporte nutricional, eu sei que muitas vezes é um assunto que meio chato, que não nos compete na UTI, mas vale a pena opinar por alguns motivos. Primeiro é porque o paciente que recebe um aporte principalmente de glicose um pouco diminuída, ele tende a ser um paciente mais hipercatabólico, e a forma como a gente enxerga isso é o aumento da ureia entre um dia e outro. Quem teve oportunidade de trabalhar com pacientes grandes queimados tem a chance de ter que dialisar um paciente todos os dias, mesmo com alta dose, 4 horas, se for uma diálise intermitente, e ver a ureia do sujeito sair de 210, 220, descer para 100 e no outro dia subir 100 pontos de ureia novamente. Para esses pacientes, uma ideia é tentar aumentar um pouco a quantidade de glicídios. Além disso, chama a atenção de vocês que no início, no paciente agudo, se costuma usar uma meta calórica um pouco maior, um pouco menor. Isso não é exclusividade dos pacientes com injúria renal aguda, mas acaba impactando nos pacientes com injúria renal aguda. Eu até mandei uma carta para o Critical Care Science. Ano passado eu fiz um arrazoado, uma revisão de literatura do quanto que a diálise contínua poderia agregar, levando em consideração o citrato.
Então, a gente, na diálise, a gente precisa ter uma noção que a gente está aportando calorias. Se a gente considerar 150 ml de fluxo de sangue, ou 120 ml mesmo, a gente está dando 340 calorias por dia para o paciente. Se a gente desconsiderar o clearance de citrato. É, isso nos leva para um ponto que nos primeiros dias do paciente extremamente grave, que busca uma meta calórica um pouco menor, quase que se o paciente chegar e for direto para a diálise, por exemplo, um paciente que chega com um choque séptico e zera a diurese e vai para UTI, a gente considera que só o aporte de glicose que nós damos via diálise talvez já seja o alvo desse paciente, se for um paciente mais magro, que o alvo seja menor. Então a gente acaba fazendo parte, mesmo que não queira, aí, da nutrição desses pacientes. E depois eu vou falar de scores prognósticos e outras situações específicas, que são muito comuns nos chamarem na unidade de terapia intensiva e nós ter pouca intervenção a não ser a diálise, né? É, esse foge um pouco da UTI, na realidade é um score de risco, e eu vou trazer vários scores aí para vocês que nós tentamos aplicar na prática aqui, que o primeiro é o score da Mayo Clinic pós-artroplastia de quadril. Aqui nós estamos falando de um paciente geriátrico, né? E nós temos um score para tentar definir quem são os pacientes de risco aí para fazer injúria renal aguda após artroplastia de quadril. E esse score, o mais interessante dele é que se a gente olha para as variáveis, né, a idade, o sexo, parece muito óbvio que o paciente com insuficiência cardíaca e doença renal crônica seja aquele que tem maior risco de evoluir para injúria renal aguda. Isso serve para disclaimer de não uso de anti-inflamatório, mas o aumento na chance, quando a gente agrega duas ou três dessas, ele é muito grande. Ele é exponencial mesmo. Ele não é aritmético. Então, tem pacientes que a gente faz isso aqui, olha, não, isso aqui já dá para esperar que o paciente tenha injúria renal aguda. Aqui eu trago para vocês todos os scores que eu vou trazer para vocês são scores que vocês podem sair aplicando, porque eles estão disponíveis de forma gratuita no QXMD é, na internet. Esse aqui leva em consideração idade, sexo, doença renal crônica, presença ou não de insuficiência cardíaca de fração reduzida ou mesmo preservada, diabetes e, é claro, hipertensão. Depois a gente tem como predizer quem são os pacientes, quem são os idosos com risco de injúria renal aguda, ou hipercalemia 30 dias após início anti-inflamatório. Lucas, nenhum paciente idoso deveria fazer uso de anti-inflamatório. Quem, quem tem convivência no ambulatório de clínica médica que lida com idoso sabe que todo idoso, eu estou sendo radical, mas boa parte do idoso acima é, de 80 anos, aí, 75, vai ter dor lombar. E se o idoso vai ter dor lombar, em algum momento vai ser usado anti-inflamatório não esteroide. Então, talvez esse é um score que ele serve para nos dizer, talvez o paciente que possa usar anti-inflamatório não esteroide, considerando uma medicação que, infelizmente, é muito boa para esse tipo de dor, né? Isso seriam pacientes com 66 anos ou mais, que cairiam no critério de inclusão. Esse outro é um outro estudo que é um outro score para predizer o risco de injúria renal aguda após cirurgia geral, que leva em consideração, claro, bastante coisa. E quem faz pós-operatório e quem acompanha bastante paciente pós-cirúrgico, ele é bastante útil, assim, porque ele traz ele foi feito, é claro, baseado num N muito grande, né?
com um N que levou em consideração mais de 2 milhões de pacientes cirúrgicos, né? Então, esse é o momento em que o estudo, que é observacional, ele acaba tendo uma boa validação para nós. Chama atenção para vocês o hematócrito como uma coisa importante, né? Muitas vezes a gente fica receoso de transfundir os pacientes com algum grau de doença renal crônica, pensando, é claro, em não sensibilizá-los para os transplantes, mas o hematócrito ele pesa muito quando a gente muda nos scores de risco de cirurgia. Talvez seja o paciente que deva receber, efetivamente. Depois eu tenho score de McMahon, que é um score até antigo, de rabdomiólise. Ele foi desenvolvido de uma forma, na época, um pouco mais criativa e pioneira. Eu conheci o McMahon. O McMahon faz agudos em Harvard. Quando eu fiz estágio, eu tive contato com ele. Ele treinou o banco de dados do Mass General, que é um hospital-escola de Boston, e depois replicou no Brigham and Women. O legal desse score aqui é que ele também nos dá uma ideia daquilo que é importante. Ele vai pontuar uma CPK maior que 40 mil. Então, todo dia vocês viram na enfermaria de vocês e com certeza já tiveram avaliações de pacientes aí com 5 mil, 6 mil de CPK e risco de rabdomiólise. Aqui ele vai pontuar acima de 40 mil. Em compensação, ele pontua uma acidose leve, um bicarbonato abaixo de 19. Então, ele, assim como qualquer score, mas essa ideia é nos quantificar aquilo que é menos óbvio. Vale a pena usar aí esse score quando nós temos avaliação de rabdomiólise. Depois a gente tem o Merhan Score. O Merhan é o score mais clássico sobre risco de nefropatia induzida por contraste, tá? Ele traz variáveis que são intuitivas, hipotensão, uso de balão intraórtico, que entra ali na conversa que o Gabriel falou sobre, nossa, o quão quanta gente teve nefropatia induzida por contraste. Se a gente põe em consideração alguém que usa balão intraórtico, realmente, né? É, e é um score para ter na manga para discutir na UTI, tá? A gente usa de rotina, assim, quando nos chamam. Esse score também ele é muito legal, porque muitas vezes a gente tem um paciente que está internado, já com uma sepse, já com algum problema, e esse paciente tem uma dor torácica e é, tem uma elevação discreta de troponina. Esse é o paciente que a cardiologia fica em dúvida se vai estratificar, se não vai estratificar, e fica com muito medo, muitas vezes, de levar o paciente para o cateterismo, um cara com uma coronária pendurada, por medo de, de fazer lesão contraste. Então, com esse score, a gente consegue até quantificar para eles o risco disso aí acontecer de fato. Tem outros scores, tá? Que são até mais. é, mais sólidos sob perspectiva de estatística mesmo do que o Merham, mas se a gente pega, por exemplo, esse score aqui da American Heart, que também está disponível para a gente fazer, olha só o N, né? Quase 1 milhão, né? De, de pacientes que foram para intervenção percutânea. Não vou falar então nesse novo trabalho que é um ponto que eu discordo um pouco do Gabriel, que eu sairia usando isso aqui, porque a gente não tem nada realmente para fazer nesses pacientes com nefropatia induzida por contraste. Graças a Deus aí apareceu alguma coisa, embora com evidência ainda incipiente. Depois a gente vai ter score pós-cirurgia cardíaca. Cirurgia cardíaca que toda vez que há uma tentativa de desenvolvimento de um fármaco para injúria renal aguda, sempre vai aparecer na cirurgia cardíaca primeiro.
Isso valeu para biomarcadores e isso vale também para algumas moléculas que estão em estudo na tentativa de diminuir a injúria renal aguda na UTI. Porque a cirurgia cardíaca é o lugar que nós temos uma data com uma hora exata e até os segundos na qual o insulto foi realizado. Então, sob perspectiva farmacodinâmica, é a melhor forma de nós tentar encontrar os tempos eh, de os tempos em que a injúria acontece e de forma subsequente da administração dos medicamentos. Tem alguns medicamentos aí que estão que estão em fase 2 na realidade, para tentar evitar a cirurgia cardíaca. Nós temos um score da Cleveland Clinic, e vocês imaginem que em 1993 eles estavam tabulando para fazer esse score que juntou um banco de dados antigo, talvez não seja tão. Talvez a gente olhe e pense que isso não se aplica à nossa realidade hoje em dia, mas hoje seria muito difícil fazer esse score porque as intervenções percutâneas elas estão ocupando um lugar tão grande eh, nesse campo que está sendo difícil de executar estudo em cirurgia cardíaca. Nós tivemos alguns estudos que foram pausados aqui no Brasil por conta disso. Então, é o score que a gente tem para tentar predizer diálise após cirurgia cardíaca. Então, não vejo que não é injúria renal aguda. Esse score aqui fala de diálise. Em relação a um pós-operatório, a uma possível intervenção, a gente tem o uso de aminoácidos endovenosos, num estudo extremamente pequeno aí, e que não foi observada diferença substancial dos dois grupos em termos de mortalidade em 30 dias. Então, vocês vejam que intervenção em injúria renal aguda, mesmo quando não afeta a mortalidade, consegue ser publicado no New England. O que a gente mudou foi a gravidade da injúria renal aguda, né? Isso sim, claro que é uma ideia, mas a gente não está pronto para trazer para a prática. E aí depois é aquilo que a gente gostaria, né? Que é predizer doença renal crônica, estadio 5 e 4 após injúria renal aguda. E esse aqui é muito útil para falar com o familiar de paciente, né? Quantos pacientes a gente conversa ali na UTI e eles não nos dizem, olha, doutor, como é que eu vou saber se o meu pai vai precisar de diálise ou não? A gente tem então esse score que pode nos ajudar até com C estatístico de 0,81, que não é tão baixo, não. Nós temos uma coisa muito boa que está aí por vir. Na ASN, teve uma sessão na qual eles apresentaram dados já de uma calculadora de prognóstico de 90 dias de função renal, também em pacientes que receberam diálise. E aí nós estamos falando, nesse estudo em específico, é um estudo da Tufts. A Tufts é o lugar onde trabalha o Andrew Levy, que é o autor mais citado da nefrologia mundial, porque ele é o autor das principais fórmulas que a gente usa. Então, é um pessoal que estuda a fórmula e que está desenvolvendo uma fórmula um pouco melhor do que essa fórmula que eu passei para vocês ali e que pode nos ajudar com certeza na nossa prática. Passando então esse monte de score, eu vou falar um pouco para você sobre ajuste de dose, que o Gabriel também falou. A primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é que a taxa de filtração glomerular esperada, ela nos pacientes agudos, ela é cinética. Quando nós abrimos o UpToDate ou qualquer outro guia de ajuste antibiótico, nós olhamos. Olha, para paciente com taxa de filtração abaixo de tanto, eu ajusto a dose dessa forma. Isso é o que nós fizemos, isso é o que todo mundo faz. O que a gente não leva em consideração é que quando um paciente sai de 2 para 3 de creatinina, na realidade ele não tem uma taxa de filtração glomerular estimada para 3 de creatinina. Ele tem uma taxa de filtração glomerular estimada muito pior do que isso.
E tem como a gente fazer isso, tem como a gente estimar isso com essa fórmula, que é a taxa de filtração glomerular, é cinética, que leva em consideração, então, duas creatininas, né? Duas creatininas e o tempo em que essas creatininas foram coletadas. E aí eu vou chamar a atenção para vocês que esse tempo foi descrito em horas. Lucas, tu tá maluco, né? Tu tá dizendo para eu fazer duas creatininas no mesmo dia, né? Isso não é a nossa rotina. Isso não é a nossa rotina, mas tem alguns trabalhos que sugerem aí, por exemplo, pós-cirurgia cardíaca, né, uma monitorização de creatinina duas vezes ao dia. É, eu sei que isso não é a realidade, mas isso está descrito, tá, pessoal? Então dá para fazer a creatinina duas vezes ao dia e botar na fórmula e levar em consideração, então, a cinética para o ajuste de drogas. Ajuste de drogas que, de uma forma simplificada, até esse trabalho que eu comentei no início, se possível, ia ser por nível sérico, a gente usaria o cálculo, já refinando, então, para um dia a dia que não é a maioria dos lugares, a gente deveria fazer o cálculo cinético da filtração glomerular estimada. No primeiro dia, a forma clássica seria fazer a dose cheia, ou então fazer a dose de ataque para todos os lugares, para chegar num nível sérico, essa é o racional farmacodinâmico. E se o paciente tiver hemodiálise contínua, por exemplo, a gente tem duas escolas que falam sobre ajuste de dose, né? E que é uma terra um pouco pedregosa em questão de evidência. Uma escola fala que a gente deveria usar a taxa de filtração glomerular como uma dose. Por exemplo, se eu tiver uma dose de 30 ml por quilo por hora na minha diálise contínua, que eu usaria um ajuste para uma taxa de filtração glomerular estimada de 30, né? E depois eu tenho alguns outros autores que sugerem que a gente deveria usar uma dose cheia nos pacientes que estão em diálise contínua. Para sair um pouco da tabelinha, que é a do up-to-date, eu gostaria de falar um pouco dos fundamentos do ajuste de drogas, que vão passar por piora de função renal, o efeito do método nas drogas e o efeito da própria droga, a natureza dessa própria droga, né? Como assim? É, Primeiro é que nem todas as drogas são filtradas, algumas delas são secretadas. Nas drogas que são secretadas ao invés de filtradas, ou seja, são drogas que têm necessariamente não, mas droga maior que 60 kilodaltons não é filtrada, pessoal. Então vai ser secretada. Mesmo que a gente ponha em diálise, essa droga não vai passar no filtro. Essa droga ou qualquer outra substância, né? Uma discussão um pouco primária, por exemplo, é quando se administram imunoglobulinas, né? A imunoglobulina, eu estou administrando imunoglobulina. Quanto que tem essa imunoglobulina? A imunoglobulina vai ter mais que 60 kilodaltos. Ah, eu tenho medo que saia na diálise no próximo dia. Não vai sair, é uma molécula muito maior, né? E depois vai vir o efeito dos métodos, né? É, Um efeito de filtração, da hemofiltração, é um pouco diferente conceitualmente de um efeito de uma difusão. Quando eu tenho uma hemodiálise intermitente, não uma hemodiafiltração, quando eu tenho um high cutoff, eu tenho provavelmente não, eu tenho uma maior clearance dessas moléculas menores por densidade de poros, e quando eu agrego um componente de hemofiltração, na realidade eu estou conseguindo fazer um arraste em cima de moléculas médias. E aí eu estou falando de moléculas maiores, né, do que, por exemplo, moléculas de 500 Daltons. E a gente tem alguns antibióticos, meropenem, por exemplo, tem 500 Daltons. É, e aí depois eu tenho a absorção, e que isso leva em consideração perda de drogas também a absorção geralmente respeita os 60 kilodaltons. Eu sei que é uma situação específica, por exemplo, a gente vai agregar ali um filtro, um cytosorb no paciente. Nós temos que levar em consideração o tamanho da medicação para ver se isso aqui não vai ficar presa para absorção no próprio filtro. Isso é um cuidado, que é um cuidado específico nosso, né? Não vai estar em nenhuma tabela. Depois
A gente passa para a natureza da droga, que leva em consideração o volume de distribuição, solubilidade, tamanho e metabolização. O volume de distribuição que vai ser muito importante quando a gente considera dialisar uma medicação de propósito. Por exemplo, a gente vai dialisar um lítio, né? O lítio eu vou conseguir tirar por difusão bastante coisa, mas tem um volume de distribuição muito alto. Nós consideramos, por exemplo, oxiprolina, que é a diálise do paracetamol. Então, talvez a recomendação para esse tipo de, de, de droga, né, seja a gente fazer uma diálise intermitente, extremamente eficiente, e depois, se for possível, se tiver condições, acoplar uma terapia contínua para evitar o rebote, né? É, em relação à solubilidade, droga lipossolúvel, nós sabemos que é mais difícil, né? Em relação ao tamanho, os poros geralmente eles não vão filtrar significativamente maiores que 30 kilodaltons, exceto, é claro, filtros específicos, é, e também um pouco de diálise contínua, mas é difícil acima de 30 kilodaltons. E depois, se a metabolização é hepática, aí faz menos sentido a gente discutir isso aí. É, como é que eu vou saber, né, se a medicação sai na diálise, então? Aí é um serviço nosso, talvez, de procurar, né? Olha só, o rituximab ele tem 145 mil Daltons. Isso aqui não vai sair em diálise, né? Em compensação, o levetiracetam vai sair em diálise. A gente tem que dar uma olhada nisso aí. A ligação também é importante e também o volume de distribuição, como eu tinha comentado com vocês já. Chegando aí, caminhando para o final da aula, em relação aos biomarcadores, o Gabriel falou um pouquinho, bastante até. Eu tenho que lembrar para vocês que a ideia de biomarcador ela também partiu de uma comparação que se fez durante bastante tempo em agudos, principalmente através de ideias do professor Cláudio Ronco, que é um publicador é, importante. Ele acredita, e eu, quando eu passei no serviço do Ronco na Itália, ele dizia bastante que a gente tinha que parar de tratar função renal como lesão renal. Função renal seria como se fosse um ecocardiograma, né? Aí seria a creatinina. A função está baixa, porque a creatinina está baixa, o rim não está funcionando direito. É diferente de lesão, às vezes o paciente está sendo agredido, o rim está sendo agredido, e daí também um pouco de se consagrar o termo injúria renal aguda, porque ele está sendo injured, e pode não aparecer creatinina, mas aparece um biomarcador, então. E daí, ideias aí de classificação, como dos gráficos que o Gabriel mostrou para vocês, que levem em consideração o biomarcador como critério. Quer dizer que o paciente, num S, ele pode não ter alteração de creatinina, mas ele tem uma lesão. Isso é muito importante, por exemplo, na oncologia, quando ele falou dos inibidores de checkpoints, nós estamos falando muitas vezes de droga que são primeira linha para melanoma, que não tem tanta opção, né? Aí eleva a creatinina, nós temos que ter certeza que essa elevação de creatinina foi por dano renal. Então a gente põe os dois testes aí juntos e a gente pode definir muitas vezes a continuação e não a suspensão da droga. Para isso, isso seria um bom uso. Infelizmente, poucos lugares no mundo mesmo têm a disponibilidade dos biomarcadores. Quando a gente vai num congresso, por exemplo, como o Congresso de Vicenza, ele traz as pessoas que têm experiência com biomarcadores para tentar ensinar como é que isso pode ser agregado à creatinina de forma prática. E o que se parece é que muitas vezes isso, isso reflete que a creatinina às vezes se eleva sem também um dano, e não que, além, é claro, de ser um marcador tardio, mas não apenas por isso. Aqui eu só trago para vocês uma tabela com os principais biomarcadores
e como que eles foram pensados e como que eles foram estudados, lembrando que o principal acaba sendo o NephroCheck, que é a junção do TIMP-2 e do GFBP7. Tem no Brasil, tá? Tá disponível, embora caro, né? Durante um tempo parece que tiveram alguns hospitais que tentaram até utilizar na rotina em São Paulo, mais utilizado na pesquisa. E o NGAL também ele é utilizado na pesquisa. Ele valida aí a lesão renal. Não tem como falar de injúria renal aguda sem falar de teste de estresse furosemida, tá, pessoal? O teste de estresse furosemida sempre se usou isso, sempre se usou furosemida no paciente com injúria renal aguda. O pessoal que trabalha há muito tempo, eles dizem que o teste de estresse furosemida nada mais é do que a tentativa de transformar uma injúria renal aguda oligúrica em não oligúrica. E que a injúria renal aguda não oligúrica, então, ela teria um melhor prognóstico. Mas o fato é que a gente tem um teste de estresse tubular, que é o teste de estresse furosemida. Tubular porque, novamente, a furosemida precisa ser secretada ali em túbulo mais proximal para conseguir chegar por dentro da alça de Henle e bloquear o canal sódio-potássio cloretos a nível ascendente e, enfim, aí é, diminuir a hiperosmolaridade da medula e assim por diante. Como é que se faz teste de estresse furosemida? Tem um trabalho clássico do Dr. Schaula, da Universidade de Washington, que padroniza 1 miligrama quilo para quem é virgem de diurético, ou então 1,5 miligrama por quilo se o paciente já usou diurético há uma semana. Sendo acima de 200 ml, o paciente tem um bom prognóstico. O que é um bom prognóstico? E ele usa aqui em 2, né? Ele usou aqui ainda. Bom prognóstico, o paciente não vai precisar dialisar. Nesse caso aí, então, teste de prognóstico para o paciente evoluir para a necessidade provável de suporte renal artificial. Em relação à nomenclatura, então, o Gabriel também já falou que em 2022 a SBN emitiu fez uma força-tarefa aí para fazer esse documento, até que é bem bacana para padronização. Ele quer dizer que ele põe um ponto final aí na padronização. O que que mudou então? Injúria renal aguda, ao invés de lesão renal aguda, temos que nos policiar, né? Falência renal ao invés de doença renal terminal, com taxa de filtração glomerular estimada menor que 15, suporte renal artificial englobaria todos os métodos de depuração. E aí englobaria é, transplante, tá? Terapia renal de substituição, né? Era o termo que se usava principalmente antes da tentativa aí do termo suporte renal artificial, que é até um termo que não pegou tanto assim. Eu estou passando para vocês essa nomenclatura porque isso aqui também foi pensado de uma forma prática para o repasse, tá? Isso aqui segue também a padronização dos códigos que se recebe por uma hemodiálise prolongada por um código diferente de uma hemodiálise convencional. Então a gente sabe que uma hemodiálise de 5 horas, 6 horas, né, o paciente fez 5 horas e meia, ele fez basicamente uma SLED. Mas para termos de cobrança, esse cara também ele pode ser considerado como convencional para plano de saúde. Outra coisa que esse documento levou em consideração foi que paciente com mais de 12 horas é hemodiálise contínua. Isso também leva em consideração códigos, porque o código de hemodiálise contínua ele remunera de 12 e 12 em 12 horas, e não de 6 em 6 horas nos planos. E o equipamento, para eu chamar isso de hemodiálise contínua, eu tenho que ter um equipamento com uma autonomia de funcionamento superior a 24 horas. Por quê? Porque a Genius não tem, o equipamento Genius, ele não tem essa capacidade e na ideia do pessoal, a Genius não é uma terapia contínua, porque não vai ser mais de 24 horas. Então eles fazem isso que parece um pouco contraintuitivo, tá, mas se é mais de 12 horas, por que que eu não chamo de terapia contínua? É porque eu tenho que ter pelo menos a capacidade do paciente ficar às 24 horas.
Falando em prescrição, então, é, não vou s- falar tanto assim sobre prescrição de diálise, mas quando a gente pega a hemodiálise intermitente, tem algo que nos chama atenção na maioria dos trabalhos de agudo, que é eles tentarem não usar heparina nos pacientes agudos. A ideia é que não se use heparina em pacientes agudos. É claro que a gente usa, né? Todo mundo usa heparina em aguda, a não ser que esteja sangrando, tá? É, e as indicações continuam hipercalemia e intoxicação, né? Em relação ao banho de sangue, se puxa para 250 aqui o fluxo de sangue da SLED, ou seja, a gente pode fazer uma SLED com 250 e tentar manter um banho um pouco menor, mesmo com 250. Por que isso? Porque 250 ml por minuto parece que é perto do fluxo de sangue onde ocorre a menor coagulação. Durante bastante tempo, eu e acredito que bastante gente acreditava que quanto maior o fluxo de sangue no filtro, menos o filtro fica parado por estase e, portanto, menor a chance de escoagular num sistema sem heparina. Parece que o número é perto dos 250. Em relação à contínua, eu vou falar um pouquinho mais de forma isolada. E aqui, o Gabriel já comentou, então, sobre que tem uma emergência aí de novos trabalhos tratando a, a peritoneal como uma boa opção. Tenho que falar para vocês alguma coisa sobre suporte renal artificial contínuo. Eu confesso que eu não sei o quanto que é a realidade da maioria dos locais, mas o fato é que depois da pandemia teve uma regionalização da diálise contínua, tá? Essa regionalização veio muito às custas. Só um pouquinho aqui, pessoal. Aí. Veio muito às custas de os sistemas terem melhorado e terem sido feitos de forma muito automática. Então, só para passar para vocês, o funcionamento ele vai passar por um cateter, que geralmente é triplo lumen. A maioria dos lugares opta por fazer triplo lumen porque eles conseguem ter uma via específica para reposição de cálcio nesse próprio catéter. Antes, então, do fluxo de sangue, a gente tem que aportar, na maioria das vezes, citrato. A gente sabe que o citrato ele tem benefício em relação à sobrevivência do filtro quando comparado à heparina. O citrato ele pode ser feito citrato a 4% de forma concentrada que é o que se faz na forma mais artesanal, ou ele pode ser feito a 0,5%. Quando ele é feito a 0,5%, tem alguns fabricantes, a Baxter aí tem, por exemplo, o Regiocit, e aí ele entra como um pedaço da dose do paciente. Quer dizer que o paciente recebe 1.000 ml ali, usualmente 1.000 ml para 100, 120 de fluxo de sangue. Isso vai dar perto de 3,6 milimol por litro de citrato. Quer dizer que a correlação do meu citrato vai ser com o meu fluxo de sangue. Se eu aumento o meu fluxo de sangue, eu tenho que aumentar o meu citrato. Fluxo de sangue não tem benefício conceitual, teoricamente, entre 100 e 120 ml de aumentar o fluxo de sangue, né? Quando eu uso essa opção do meu citrato a 0,5%, eu tenho que saber que eu estou perdendo um pouco de dose de diálise para trás por diluição. Depois, no hemofiltro, geralmente a gente também vai ter um componente de diálise, né, que é o dialisato. É, esse, essa imagem eu trouxe para vocês, para quem está começando aí os trabalhos com diálise contínua, eu sugiro muito a leitura, é um editorial é, na Critical, acho que é no Critical Care Medicine mesmo, da Emily C, que é alguém?
Não, pode continuar, Lucas. Tá. Da Emily do Belomo, que é um dos principais grupos na Austrália, eles explicam como eles fazem a diálise deles lá na Austrália, né? Então é um bom ponto de partida. É, o, a gente complementa com dialisato, usualmente a gente usa uma dose de dialisato que se soma à dose de uma reposição que pode ser pré ou pós-filtro. Quando nós usamos o citrato de forma concentrada, o citrato 4%, geralmente se utiliza é, um, uma reposição pós-filtro para terminar a dose de diálise. Eles usam na Austrália, visivelmente, então, eles costumam usar o citrato 0,5%, eles fazem pré-filtro. Tomem cuidado e sempre deixem 200 ml, uma dica prática, 200 ml pós-reposição, porque senão aumenta muito a chance de coagulação aqui no cata-bolha. E aí depois retorna, é, é claro, o sangue para o paciente. É, chegando Chegando na finaleira, então, falando um pouco sobre retirada de diálise, que é o último tópico. Quando eu falo em retirada de diálise, eu tenho que falar em paliação, porque 50% ou mais dos pacientes em diálise aguda na UTI, eles não vão se recuperar. É um marcador de mortalidade de diálise na UTI. É, a gente é bem ciente que isso também é variável de contexto de cultural, mas muitas vezes essa conversa começa depois do suporte dialítico e eu só botei esse slide para a gente lembrar que isso aí acontece, pessoal, e que o paciente é muito grave. Quanto tempo fica um paciente em diálise, né? Essa é uma pergunta que é muito difícil de responder, né? Quando a gente pega os grandes estudos que utilizaram, que pegaram pacientes que precisaram de diálise na UTI, como que são os estudos que utilizam timing, é, eles, eles trazem uma média aí de 12, 13 dias de terapia. Então, isso faz parte das nossas duas perguntas que o Gabriel falou que eram as principais ali, de alguma certa forma, né? Ah, se o paciente fica ou não em diálise, né? A gente tem que tentar ter um pouco definido. É muito mais fácil ter essa definição, né, no paciente em hemodiálise intermitente do que diálise contínua. Hemodiálise intermitente, a gente acaba. A recomendação que eu digo mesmo é avaliar o rim nativo entre as diálises, mas na terapia contínua resulta que o exame ele acaba conceitualmente se estabilizando após 48 horas. Então, os estudos trazem, trazem pouco assim sobre o quanto o que que a gente considera o sucesso na retirada de diálise, né? Quando a gente pega de novo os estudos grandes, né? Eles usam como critério para retirada aquilo que eles pensam, aquilo no materiais e métodos dele. Ah, quando é que eu vou tirar o paciente de diálise? Geralmente, quando eu tiver um débito urinário espontâneo maior que 500 ml em 24 horas, é, ou então quando eu tiver maior que 2 litros em 24 horas em uso de diurese. Por conta disso, se, 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 se banalizou um pouco assim o conceito da gente utilizar diurético para pensar se o paciente pode sair ou não da diálise. O Elaim, por exemplo, que é esse estudo, o estudo alemão que mostrou diminuição de mortalidade com time em pacientes 100% praticamente em terapia contínua em pacientes cirúrgicos, ele considerou 400 ml ou acima de 2.400 em uso de diurético, né? E ele não falou para nós assim o que seria uma taxa de sucesso adequada. Então, tem alguns outros estudos que avaliaram isso de uma forma um pouco mais objetiva, tá? E aí o que a gente tem de literatura é uma área sob a curva de 0,81 para 472 ml. Eu queria chamar atenção para vocês em relação a isso, é que quando a gente considera o diurético como o melhor critério,
eu perco muito da área sob a curva. Então, tem uma acurácia bem menor do que a diurese do paciente mesmo. Então, provavelmente, a melhor estratégia do paciente que está em diálise contínua é tirar o diurético e esperar, tá? Não é manter o diurético. Tem um estudo mágico, um estudo francês, que de uma área sob a curva de 0,96 que trata discreção de ureia diária como um guia para intermitente, né? Eu nunca vi ser feito isso, mas eu tinha que citar para vocês porque eles têm um resultado mágico com avaliando isso aí, que não é a nossa prática. Acho que é isso, pessoal. E essa forma que a gente consegue ser útil aí para os intensivistas aí.